Hier wollen wir ehren die Väter und Mütter, die in Russland verließen ihr Haus und ihre Güter. Es war ihnen schwer, ihr Heimatland zu hassen und Eltern und Brüder und Schwestern zu verlassen. Doch als der Kommunismus anfing zu bieten, da war der Seelenschrei groß. Gott möchte uns behüten. Das war das Schlimmste, wie wir weggezogen sind. Meine Eltern und meine Brüder sind alle zurückgeblieben. Und wir sind dann weggezogen, ich und meine Stiefschwester. Das war was Schlimmes. Gottes Wort hat er verachtet. Und das Schlimmste war ja, was man gearbeitet hat, was man gelernt hat, dass man das alles abgeben muss der Regierung. Saudades da família que nunca mais viu. Hoje, aos 93 anos, Marta Reis ainda lembra dos anos vividos na Rússia. Ela é uma das imigrantes que, em 1929, fugiu das perseguições do regime de Joseph Stalin. O destino nem eles imaginavam. Entre 1930 e 1934, cerca de 300 famílias chegaram à região que hoje é Riqueza, município do extremo oeste de Santa Catarina. Deixaram pátria, casa e parentes em busca da liberdade. A família Reis foi uma das últimas a sair legalmente da Rússia através do consulado alemão. 17 mil teuto-russos esperavam documentação para sair de Moscou. A vida deles dependia da negociação entre Alemanha e Rússia. A maior parte dos imigrantes estava condenada a trabalhos forçados em campos de concentração. Eles começam a fazer uma série de perseguições. A grande maioria eram protestantes. E aí, por essa época, foi fechado 1/3 dos templos religiosos na Rússia. E eles começam a fazer uma série de perseguições. E eles se negam a aceitar isso. E não resta outra alternativa que não seja fugir. Somente 7 mil teuto-russos conseguiram o visto e saíram do país. Mas com uma condição. A partir daquele momento, deixavam de ser cidadãos russos. É o caso de Otto Zimmer, que veio da Rússia com 10 anos. O documento já foi renovado várias vezes, mas a palavra apátrida continua até hoje. Da Rússia, embarcaram de trem rumo à Alemanha, terra de seus antepassados. Da Alemanha, imigraram para o Canadá, Estados Unidos e Brasil. Aí ele mostrava no cinema, Canadá, como é que ele trabalha, a mesma chão como lá na Rússia, a mesma sistema que ele planta esses grãos e tudo, né? E nós estava também escrita para o Canadá, mas minha mãe ganhou dor de vista e eles não pegam com qualquer doença na pessoa, não aceita imigrante. Eles acabaram vindo para o Brasil
muito mais por imposição do que por escolha. Em menos de 30 dias, os teuto-russos chegaram ao porto do Rio de Janeiro. Depois da quarentena na Ilha das Flores, voltaram ao mar rumo a Porto Alegre. Mais um dia no trem e já estavam em Santa Bárbara. De lá, seguiram a pé e de carroça até as margens do lado catarinense do Rio Uruguai. E nós estávamos tratados para um campo para trabalhar, em Paraná. E nosso chefe, ele vendeu nós para o sul do Brasil, aqui que ele estava colonizando esse mato, precisava de imigrante, então ele ganhou uma corcheta e nós chegamos aqui na Santa Catarina. Matas Virgens. Assim eram as terras negociadas entre os imigrantes que chegaram e a Companhia Territorial Sul Brasil. A companhia era responsável pela colonização de parte das terras do extremo oeste catarinense, nas margens do Rio Uruguai. Alguns dos contratos de promessa de venda das terras estão no Museu da Cidade de Maravilha, em Santa Catarina. Nesses documentos, é fácil encontrar os nomes dos primeiros teuto-russos que chegaram à região. As companhias colonizadoras fazem muita propaganda, mas não colocam a realidade, né? Então eles chegam aqui, tem umas choupanas de taquaras lhe esperando. E isso é lógico que, para quem sai do mundo lá europeu, vir para cá é um choque bastante grande. Mas aqui em Riqueza era puro mato ainda. Não tinha médico, não tinha mercado, não tinha escolas, não tinha dizer nada, né? Guten Morgen. Aufnahme machen, wo man wohnt in Friamon. Otto Zimmer veio da Rússia com a mãe, o padrasto e 2 irmãos. Hoje, 70 anos depois, mostra o lugar onde a família construiu a primeira casa. A propriedade continua sendo da família. O irmão Reynold e os filhos ainda cultivam a terra que antes era mato fechado. Pura mata, pura mata, pura mata. Todo mundo fez a primeira roça. Depois sentei e queimava tudo junto. Outra dificuldade foi o clima. Na Sibéria, os teuto-russos suportavam até 40 graus abaixo de zero. No verão, a temperatura média é de 15 graus. Em Riqueza, pode chegar a 35 graus. Nós estávamos acostumados lá na Europa, aquele frio forte, né? Nem sentimos frio, né? Aí ganhamos ferido nas pernas, nas braços, ferido dos mosquitos, nas orelhas, né? O mosquito estava horrível. As primeiras anos, né? 2 anos depois que os primeiros moradores se instalaram em Riqueza, novas levas de imigrantes chegaram. A trajetória foi um pouco diferente. Bertoldo Hartfelder ainda sabe tocar a canção que acompanhou os imigrantes durante a fuga da Rússia para a China. A canção Balseiros do Volga, um rio russo. O governo russo proibiu a saída legalizada dos teuto-russos pela Alemanha. A única alternativa era a fuga pela fronteira da Rússia com a China. Da Sibéria até Vladivostok, a última cidade russa, foram 7.000 quilômetros na neve. Quando o inverno chegou, nós se dirigimos na fronteira, né? 32 famílias, viu? Os pais tudo armados, né? Mas os guardas viram nós atravessar, né? Mas eles não teve coragem de enfrentar a nossa turma. Aí nós fomos sem rumo pela China fora. Outro dia vem a notícia da Rússia, que a Rússia quer os fugitivos de volta, né? Aí sim, aí o negócio apertou. Para nós gurizada não era nada, nós levava tudo no esportivo, né? Mas os velhos começaram a comer, né? Choravam e tal coisa. A vida na China não foi fácil. Durante cerca de 3 anos, os fugitivos viveram em albergues. Enfrentaram a guerra entre Japão e China e uma enchente que provocou uma epidemia de tifo. As crianças iam à escola e continuavam estudando a língua alemã. Os adultos faziam serviços temporários. Se aprendi a dizer iga, langa, sanga, uga, luga, se contar em chinês, né? 1, 2, 3, 4, isso a gente aprendeu por causa do dinheiro, né? Mas aprendi russo na China, não na Rússia.
porque a aldeia lá era tudo alemão. Na China tinha mais russa, na Harbin, capital da Manchúria, mais russa do que chinês. Erika Neumann é filha de Adolf. Desde pequena, escuta os relatos do pai e dos tios. Hoje, ela resgata a história da família para escrever um livro. O título já foi definido, Escapando do Paraíso Vermelho. A primeira parte está disponível na internet. Erika tem várias histórias para contar. Minha tia casou, então ela se mudou para Priamor. E meus avós, quando fugiram, o caminho da Transiberiana, aquele trem, né, passa por ali. Então eles pararam e queriam que meu tio e tia com a criança viessem junto. Meu tio não quis. Então meus avós seguiram adiante e ela ficou. No dia seguinte veio a polícia, meu tio foi preso e minha tia foi jogada no trem com um sogro e a criança de 11 meses e mandado para os campos de trabalho forçados. E no caminho o sogro faleceu de fome, era um trem de carga, né? No inverno, era dezembro, com 40, 50 graus abaixo de zero, sem calefação, sem nada, sem alimentação. O sogro faleceu, eles simplesmente abriram as portas do trem e jogaram ele na neve, inteiro nenhum. E a criança, ela foi aos poucos falecendo, porque ela estava mamando e minha tia não tinha comida. Então a criança foi desfalecendo e morreu nos braços dela, virou um bloco de gelo. E ela não queria que a criança fosse jogada fora, que ia dar um inteiro para o filho dela. Então ela carregou 3 dias aquela criança gelada nos braços, até que ela chegou no campo de trabalho forçado. Ali ela enterrou a criança e ela teve uma pneumonia, quase faleceu. Depois de 2 anos no campo de concentração, a tia de Erika conseguiu fugir. Quando voltou a Priamur, encontrou no correio da cidade uma carta de sua mãe que contava a fuga da família para a China. Junto com outros refugiados, a tia de Erika cruzou a fronteira da Rússia. Ela chegou em Harbin, na cidade, assim, meio perdida, não sabia nem para onde ir, né? Caminhando para lá e para cá, o que eu faço agora, né? E de repente ela viu o pai dela na rua. Tu imaginar a cena. Dois gritando, chorando, né? E ele levou ela para junto onde é que estava a família, né? As famílias Neumann e Mahler vieram para o Brasil em 1932. O nome deles pode ser encontrado na lista do censo de Harbin, junto com outras 80 famílias. O documento oficial está no Arquivo Histórico de Chicago, nos Estados Unidos. Os teuto-russos foram mandados ao Brasil em diferentes levas, com auxílio da Cruz Vermelha e do governo alemão. Os imigrantes embarcaram em Xangai, passaram pela África, Canal de Suez e Estreito de Gibraltar até a França. Trocaram de navio e seguiram viagem até o Rio de Janeiro. De lá até Riqueza, pelo mesmo caminho dos primeiros imigrantes. Quando nós chegamos na África, nós não estávamos acostumados a ver gente preta, né? Escura, né? Como se diz, né? Aí ficamos assim, né? Aí chegaram lá querer vender banana para nós. E nós não conhecíamos, na Rússia não existia banana. Só crescia laranja, maçã, aliás, laranja não, maçã, melancia, essas coisas tudo, né? Mas então eles começaram a vender para nós. E nós, em vez de querer comer o miolo, nós estávamos querendo comer a casca. Riqueza não se desenvolveu muito em 2 anos. Quando os últimos imigrantes chegaram à região, poucas ruas estavam traçadas e casas construídas. A agricultura era a principal fonte de renda, mas havia um problema: não existia comércio. Eles pensavam que ia ser que nem na Rússia, uma terra que pode se plantar, não era de entrar no mato. Olha, os mãos chegavam a sair sangue da gente ficasse para tirar o milho assim das mãos. Aí viu que não dava, não tinha fortuna lá. Não estava bem pobre, nem profissão, nem quem conhecia, né? Nem estudo também não tinha, né? Aqueles ficou, obrigado a ficar. E os restos que estavam um pouco mais estudados, ele procurava outro lugar. Para nós, que pequena, se costumou ligeiro, mas os pais, os velhos, não se costumou muito. A maioria foi embora aqui. Nós entramos 180 e poucas famílias e ficou 45 famílias. O resto foi para Porto Alegre, para o Uruguai, para o Ijuí, para todo lado, né? Felicidade que criança eu já sonhei, tanto em vão te procurei, esperando te alcançar.
Eu te encontrei para alegrar a minha vida. Onde veio, seu querido, eu pensava te encontrar. Hilda Mahler era uma criança quando deixou a Rússia, mas foi na China, com apenas 9 anos, que conheceu o grande amor da sua vida. Um dia meu irmão veio com um amigo dele, né? Eles trabalhavam na mesma loja, né? E aí ele trouxe para casa, achei ele bonito, conheci. Aí passou todos os anos, nunca, 7 anos não se soube notícia nenhuma, né? A família de Hilda ficou pouco tempo em riqueza. Em 1936 já morava em Porto Alegre. Geraldo Hartfelder chegou ao Brasil em 1934. Junto com sua família foi para Pelotas. Mais tarde mudaram-se para Porto Alegre. Foi quando Hilda e Geraldo se encontraram pela primeira vez no Brasil. Quando ele chegou em 1938, ele chegou em Porto Alegre, então eu e meu irmão foram na loja e ele chegou de manhã com o navio de Pelotas para Porto Alegre. Então eu veio, eu estava muito chique vestida, tudo azul, com tudo. Então ele disse assim para o meu irmão, mas que namorada bonita tu tem. Aí o meu irmão disse assim, mas a minha irmã, tu não conhece, mas esta Hilda, ele disse assim. E começamos a conversar, e aí depois ele foi frequentar a casa, né? Começamos a se namorar. Não demorou muito para casarem. Hoje, Hilda se emociona vendo as fotos dos 4 filhos e do marido Geraldo, falecido há 20 anos. Se ele viesse até hoje, me vinha, eu acho que ainda abraçava ele. E ele também, se amava de verdade, né? 75 anos. A festa de aniversário de Nicolai Mahler reuniu os irmãos que vieram fugidos pela China. Eles eram crianças, mas a cada encontro lembram do passado. Eu vou contar porque que eu chorei, né? Vai ser gravado aí, vai ficar feio, né? Porque me deixava mamar só 2 vezes por dia durante a fuga. Eu chorava de fome. À noite, vou falar à noite. Meus irmãos não me davam mamadeira. Eles comunicaram que tudo que é gurizada, colegial, para se juntar tal e tal dia, porque vamos apresentar nosso presidente Joseph Stalin, né? Aí, bom, nós gurizadas se interessamos também, foi eu e o Valdemar, né, meu irmão, né? Aí fomos lá, não era muito longe da casa, né, esperando para conhecer nosso presidente. E foi 11 horas, meio-dia, quando chegou meio-dia, nós já estávamos com fome, né? Aí eles apresentaram para nós um bom sanduíche, centeio, né? Quer dizer, bom é modo de dizer, né? Mas na Rússia se usava muito pão centeio, né? E ter uma bala para nós, na Rússia a bala era grande assim, não pequenininha assim, né? E uma xícara de café, de chá, chai, como se diz em russo, né? Bom, nós estávamos com fome e comemos, né? Mas vamos esperar mais um pouco para o nosso presidente chegar, né? Mas em nada de chegar. Numa dessas apareceu um tanque, né? Aí comunicaram, olha, nesse tanque vai aparecer o nosso presidente, o Joseph Stalin, né? Bom, nós ficamos esperando, né? Bom, o resultado, ele passou, só comunicaram que ele está lá dentro do tanque. Mas ninguém viu, nem eu não vi até hoje. Só conheço ele pela fotografia. Na Rússia, os teuto-russos viviam em agrovilas próximas às cidades de Slogorod e Omsk, na Sibéria. A base da economia era o plantio de grãos, principalmente o trigo. A Rússia, enquanto não venha o comunismo, era terra ponta muito. Ponta muito, Ponta muito, porque trigo lá rendia bem. Rendia e pontava, mas nossos pais sempre falavam, nunca se acha mais farinha como era em Rússia. In Kaiserszeit ist alles vorangegangen. Aussaat hat man gemacht. Das hat man für sich verbrauchen können und braucht nicht die Regierung abgeben. Heimatlos sind viele auf der Welt, heimatlos und einsam wie ich. Vieler verdiene ich mein Geld, doch es wartet
keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich. A música Despedida da Volhynia retrata a fuga da Rússia, o abandono da pátria por causa do regime de Stalin. E de repente vocês são obrigados a deixar tudo, a casa, com tudo dentro assim, e fugir, porque senão vai preso, vai no campo de trabalho forçado. Você é obrigado a abandonar, não é uma imigração voluntária, que tu vai para um outro país, porque tu vê que vai conseguir mais condições, e quando tiver dinheiro tu volta. Lá não é assim, lá tu era obrigado a fugir, transformar o país num grande presídio. No comunismo, que tu não tem mais direito, tu não pode dizer é minha. É nossa. É tudo do governo. E pega uma criança, tu dá um presente e experimenta tirar. Em 1917, o czar Nicolau II saiu do poder. O governo provisório passou a controlar a Rússia. Lenin propagou um regime socialista baseado nas ideias de Karl Marx: criar uma sociedade sem classes e extinguir a livre empresa. O clima era tenso com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa. Em 1918, a família do czar Nicolau II foi fuzilada. Lenin assumiu o poder e implantou a nova política em toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin morreu em 1924, depois de criar o primeiro governo comunista do mundo. Os líderes comunistas lutaram pelo poder. Só em 1929, Josef Stalin assumiu o governo. Ja, das war, und man konnte alles kaufen. Und wie der Kommunismus 6 Jahre, 6 Jahre war, da hat man gar nichts kaufen können, die ersten Jahre. Wir sind mit Fleck, habe ich mir einen Rock zusammen gestillt, dass ich doch einen Rock habe zum Anziehen. Und dann ist es besser geworden. Na época do começo, cada um tinha sua liberdade de plantar, de colher, de ir e vir aonde queria. E depois, quando o Stalin tomou conta do poder, aí virou uma mão de ferro. Todo tinha que fazer o que ele queria. Foram confiscados terras, foram confiscadas pessoas, foram mortos milhares de pessoas. As crianças eram requisitados para se transformar em bolchevistas. Ele começava assim, tirar dos multinacionais e deu para os pobres. Depois que terminava os multinacionais, ele começava aquele que também tinha 2, 3 vacas. É capitalista, ele disse. Tu tem que trabalhar para o governo, tu não pode ter nada. Quem manda, o governo. O Deus estava o Stalin. Né? O Deus não existe. Aí todo mundo que tinha fé começou a procurar. Nós lá estava falando, vamos para a América, mas ninguém sabia para onde, né? Mais velhos que vieram mais tarde, um pouco atrás de nós, eles traziam abastecimento de roupas e comidas assim para a nossa viagem ser mais confortável, né? Foram pegos no meio do caminho, foram presos. Inclusive enfrentaram o pelotão de fuzilamento, botaram num paredão, então deram ordem lá, né? Levantar armas e contaram, né? E os irmãos rezando e rezando, pedindo a Deus que salvasse as vidas. E o que aconteceu? Não chegaram a tirar. Sind in unser Dorf gekommen, Tribunal, haben sich genannt. Und haben gleich aufgeschrieben, wer so und so viel Sack Weizen aus der Scheune fahren muss. Und dann war
mein Vater auch dabei. Der andere Morgen, es ist noch nicht hell gewesen, war unser Hof voll mit Fahrzeugen, mit Schlitten. Und die haben uns allen Weizen rausgerafft. Ein Kommunist ist noch zu meinem Bruder dann gegangen und hat gesagt, jetzt raffen sie euch alles raus, dass der Hunger ist. Und sind dem Kommunist die Tränen gekommen. War selber Kommunist, wo uns das weggenommen hat. So hat es ihm leid getan. Aber nachher, gerade der, wo das gesagt hat, der ist immer gegangen und hat immer so fortgestumpft. So, dann war es überall rumgespritzt. So dass nachher so viel doch in der Scheine etwas liegen geblieben ist. Deu tanta colheita de trigo, eles não tinham depósito para acomodar. Então, botavam na rua mesmo. Não tinha lona plástica conforme existe hoje, podiam cobrir, mas não tinha naquela época, né? Então ficou lá apodrecendo. E mesmo sabendo que estava apodrecendo, tinha gente morrendo de fome, passando fome, não podia ganhar daquele trigo ali. Tinha gente morrendo e eles botavam em vala comum, não anotavam nem sequer o nome. Então, pelas estatísticas, assim, mais ou menos, eles acham que foi em torno de 120 milhões de pessoas. Exato, ninguém pode saber. Wacht auf, verdammte diese Erde, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Es gibt kein Gott und gibt kein Kaiser. Und aus ein Ebel zu erlesen, können wir nur selber tun. Compreendeu? Se levanta o amaldiçoado desta terra. Não existe Deus. Não existe imperador que nós possa salvar de uma dificuldade, somos nós mesmos. Essa aqui é a nação comunista. Você aprende no colégio, na Rússia, mas em alemão. Não podia fazer mais culto, ele fez escondido. Escondido, até algum foi na cemitério para fazer culto. Na cemitério não foi, eles tinham medo, os polícias, para ir na cemitério. Né? Estava tranquilo lá. No regime comunista, o ser humano não tem valor. Quem tem valor é o partido e aqueles que comandam o partido. Então, o ser humano, se os valores do ser humano são a sua confissão, a sua língua, os seus costumes, a sua tradição, estes valores são totalmente abolidos, estes valores são destruídos e o que vale é o partido. Eu não condeno na sua totalidade o comunismo no sentido de, quando foi implantado, de olhar para os pobres. Isto está correto. O capitalismo também tem o seu problema, que olha só para o capital e quanto mais, melhor. Isso também está errado. Então eu acho que nós temos que procurar um equilíbrio. 4 milhões de pessoas fugiram da Rússia durante o regime comunista. Só para o Brasil vieram mais de 300 famílias. Hoje, 70 anos depois, os teuto-russos comemoram a conquista do que sempre buscaram: a liberdade. Cada um pode negociar, cada um pode plantar, cada um pode fazer o que quiser, não é proibido. A fé temos livre. A mesma sorte não tiveram os parentes que não conseguiram fugir. Sem comunicação, as famílias no Brasil ficaram vários anos sem notícias. Com o fim do comunismo, voltaram a se corresponder. Herzlich gegrüßt von uns alle, Maria und von meinen Brüdern, mit Frau und Kinder. Schwester Katja mit Mann und Kinder. Wir sind noch alle gesund. Das, was das Beste ist, Tinha que trabalhar muito pesado e ganharam bem pouco para comer. Né? Tinha poucos que aguentaram, que ficaram vivos, né? Outros morreram tudo. Ela conta que agora está melhor, mas antes eles passaram muita tristeza lá. Continua a miséria, né? É a minha tia Lídia que escreve. Ela, em uma das cartas, escreveu
E já podia ter uma vaca pronta. Vai. É triste que os pais passaram, mas feliz para nós que eles nos tiraram de lá.